colonização de Agrolândia, iniciada por volta de 1916, quando aqui aportaram algumas famílias de origem alemã. Posteriormente, um ano, dois depois, vieram algumas famílias italianas. É bem importante lembrar também que há algumas informações de que por volta de 1908, 1911, aportaram em Serra dos Alves as famílias de Ricardo e do irmão Domingos Alves Pais, que vieram para uma caçada e descobriram lá uma área plana e posteriormente vieram e colonizaram ali, plantaram, produziram produtos de primeira necessidade como o milho, feijão, e por ali ficaram e essa comunidade cresceu a partir daí, então, por isso o nome Serra dos Alves. Aqui no centro, primeiras famílias que chegaram tiveram que desmatar, né? Nós tínhamos aqui uma situação bem íngreme, né? Há conflitos também com indígenas que ainda permaneciam nessa região, que depois desceram o vale e hoje estão, né, mais na região do Vale Norte. Nós escrevemos e pesquisamos a história de Agrolândia. Sei que foi uma situação bastante difícil no início, né? Nós não tínhamos aqui nenhuma infraestrutura. Os primeiros moradores aportaram e se estabeleceram à beira do rio, aproveitaram a água, que era rica, uma água pura, limpa, né? E começaram a desmatar para terem madeiras para construir suas casas. Logo começaram a plantar as primeiras plantas da agricultura, né, como o feijão, o milho, o arroz logo veio também. Produziam o básico, a necessidade. Para sua manutenção, criavam porcos, criavam o gado, produziam seu leite, sua carne, a banha, a criação de galinhas, produção de ovos, enfim, eram coisas que serviam para alimentar os moradores aqui. E logo foi crescendo. Nós sabemos que o pessoal de origem alemã é um pessoal de muita luta, de muita vibração, né? Um pessoal que trabalhou muito, sofreu muito, mas logo desenvolveu já um centro aqui de Agrolândia, onde eles estabeleceram algumas casas comerciais. Nós tivemos também criação de escolas. Por volta de 1931 foi criado o Clube Recreativo Floresta, que era um centro de lazer. Nós tivemos depois o Salão Sul América, que era também um espaço de danças e bailes, servia como divertimento. Com isso tudo também apareceram bandas musicais. A Agrolândia foi sempre muito rica na cultura musical, ainda hoje é. Nós temos aqui excelentes músicos, tivemos muitas bandas na década de 60, 70, 80, que abrilhantavam aí os nossos bailes, tardes dançantes, as domingueiras famosas na região toda. A questão mais comercial, nós tivemos em 1925 estabelecida a primeira serraria da família Vil, na comunidade de São João. Tivemos também o surgimento de cerâmicas, tinha um barro propício explorado aqui na região e que serviram para a construção aí das nossas primeiras casas, né? Algumas ainda existentes até hoje. Depois, na década de 50, tivemos a criação do distrito de Trombudo Alto. Tivemos dois intendentes, seu Adolfo Redle e seu Edgar Vil. E em 62 houve a emancipação de Agrolândia. O prefeito interino foi o professor Mário Silveira, que era professor na escola do São João. A primeira eleição nós tivemos eleito o seu Adolfo Redle, e assim sucessivamente o município teve suas eleições, seus prefeitos. As atividades de manutenção de estradas, rodovias eram bastante precárias no início do município. Às vezes o cascalho puxado através de carroças, carregadas as carroças na base da pá, descarregadas e espalhadas também à mão. Nós temos uma curiosidade, né, que o primeiro acesso à Serra dos Alves era uma estrada no local diferente do que é hoje, era em torno do rio.
Do centro de Agrolândia até Serra dos Alves, contavam os moradores mais antigos de Serra dos Alves, que ajudaram na construção. Tínhamos 22 passes por dentro da água. E os barrancos foram escavados à base de enxadão, a pás, e o barro transportado com carrinho de mão, bem rudimentar. Esse era o primeiro acesso à comunidade de Serra dos Alves. O comércio em si, nós tínhamos aqui Oscar Zwicker no centro da cidade, nós tínhamos Augusto Bauer na Vila Três Barras, hoje bairro Três Barras, e nós tínhamos também aqui mais próximo ao bairro Ziegler, Gustavo Bauer, uma olaria, e esse pessoal trabalhava bem rudimentar, mas as coisas foram sendo construídas. Conta um senhor hoje já falecido, Alvin Haas, que já se vivo estivesse, estaria com 100 anos, e ele fazia para a Casa Augusto Bauer o transporte de mercadorias até a comunidade de Serra dos Alves, onde deixava incomodato lá mercadorias numa casa comercial para venda, e de lá trazia o feijão, o arroz, o milho, e os produtos, né, às vezes até puxavam porcos, traziam para o abate, né, para a produção de banha e carne. Então, assim, foram situações bem difíceis que esse pessoal enfrentou. Nós temos dificuldade, assim, às vezes, de conseguir algumas informações mais precisas, porque a história contada, basicamente, ela é verbal. Nós não temos, assim, livros que registram. Existem algumas fotografias. A fotografia sempre é uma prova concreta do fato, né? É a imagem que está ali. E as versões transmitidas verbalmente, elas sempre acabam sendo um pouco distorcidas, às vezes, e muitas coisas importantes ficam no esquecimento. Então, nós temos aqui algumas obras já que contam a história de Agrolândia, a história das famílias, a história das igrejas. Nós temos o primeiro livro publicado no município do seu Ewald Bruno Julius Kress, que foi um farmacêutico aqui que teve uma lida muito difícil no atendimento à comunidade, numa época em que ainda nós não tínhamos nenhum hospital, só tínhamos a farmácia dele. Criava muitos medicamentos através de manipulação, ervas naturais, e assim foi atendendo a comunidade. E esse senhor contou várias histórias, né, que vivenciou durante essa época, e assim nós fomos criando uma história de um município muito semelhante à da grande maioria dos municípios da região, né, que foi criada por imigrantes. E a essas pessoas nós devemos muito de nós hoje por terem lutado como lutaram e criado os espaços que criaram para o desenvolvimento do município. Nós tivemos também um aspecto interessante a ser considerado, que são a cultura e a tradição. Os alemães, os italianos, principalmente os alemães, com a construção dos clubes de atiradores, clubes de bolão. Nós tivemos aqui o Clube Recreativo Floresta, nós tivemos depois a criação do Clube Ipiranga, que são salões de danças, bailes, com pistas de bolão, 23, bolão 16, ao longo do tempo, e o último clube a ser criado por volta de 1959 foi o Esporte Clube Continental, localizado na comunidade de São João. E são 3 clubes com uma rivalidade esportiva, mas com uma parceria também muito grande esportivamente. Em relação à história de Agrolândia, vale lembrar também que às vezes tem alguns fatos, né, que hoje já não são mais comuns, mas antigamente o povo, como tinha dificuldade na sua alimentação, uma das atividades exploradas foi a caça e a pesca. A Agrolândia sempre foi rica, principalmente na pesca. O Rio Trombudo, por ser um rio de águas limpas, produzia e tinha peixes de boa qualidade.
o cascudo, a carpa, a piava, né, como se chamava aqui, o lambari, os rios eram muito povoados e o pessoal explorou isso muito. A caça de aves, a caça de alguns animais, aqui na região da Serra, aqui, ou do Fundo do Campo, que é uma região próxima aqui, que pertence ao Tacílio Costa, também muitos animais, né, foram caçados, abatidos, e era a cultura da época, né? Hoje nós temos legislação, temos proteção, precisamos preservar os animais, né? E muitos dos que antigamente caçavam, hoje dizem, se fosse hoje não faria mais o que eu fiz, né? Criaram consciências por zelar este patrimônio que é os nossos animais, as nossas aves. Hoje as representações municipais são compostas por bolonistas desses 3 clubes, tanto no feminino quanto no masculino, nos juvenis. A gente tem aí histórico de grandes atletas destas modalidades. O esporte em si também foi desenvolvido através do futebol. Nós tivemos aqui o punhobol na década de 60, que deu uma paralisada, depois no final da década de 70 foi reativada a modalidade. Foi a primeira modalidade esportiva do município a participar dos Jogos Abertos de Santa Catarina e sua estreia foi vice-campeã estadual, sendo vice-campeã no ano seguinte e 3º colocado em 1980. Então são assim, atividades importantes que a gente teve desenvolvidas aqui. O futebol de campo também teve histórico muito grande. 2 times quase profissionais de futebol de campo, o Esporte Clube Continental e também o Floresta. Nós tivemos no futebol de salão também uma época áurea, né? Na década de 90, através da Associação Atlética Agrolândia. Nós somos campeões estaduais da primeira divisão em 93 e de 94 a 98 disputamos a divisão especial, sempre com boa classificação e com bom desempenho, com uma equipe bem humilde, sem custos praticamente. Então assim foram épocas áureas no esporte. Hoje nós temos também futebol de campo através do Canto do Rio, que foi campeão da Liga Rio-Sulense algumas vezes, vice-campeão. Então, são, assim, esportes que representam o município e têm história, produzindo atletas que jogaram no país, até fora do país, né? Isso é importante também salientar. Então, nós temos um potencial muito grande, o que falta é atenção e trabalho sério, responsável, porque atletas têm, como profissionais de qualquer área, se você oportunizar, eles aparecem. E os músicos é uma da situação, como já falei anteriormente. Nós tivemos grandes e temos ainda grandes músicos aqui na comunidade de Agrolândia. Fundada em 1916, trouxe consigo o nome Trombudo do Alto, vinculado ao Rio Trombudo. Nós temos Barra do Trombudo, Trombudo Central, Braço do Trombudo e tínhamos Trombudo Alto. E na emancipação houve-se por bem mudar o nome. E a Câmara de Vereadores de Trombudo Central, à época, dentre outros nomes, escolheu Agrolândia, palavra que significa cidade agrícola, cidade agropecuária. Um vínculo à sua origem. Isto é importante salientar, porque é bom que a cidade traga no nome uma identidade. Essa identidade é a agropecuária, que era a base da economia à época. Hoje, industrializada, nós temos o metal mecânico, nós temos as facções, a costura, nós tivemos várias fecularias. Na época da exploração da madeira, nós chegamos a ter 11 serrarias instaladas no município, explorando a madeira e vendendo. Hoje temos poucas. Cerâmica, nós chegamos a ter 5 cerâmicas ativas aqui no município. Mas como tudo é época, a modernização, as tecnologias trazem novas formas de trabalho e as antigas vão sendo deixadas de lado.
A facilidade e os valores econômicos ditam regras na conduta de uma sociedade. Mas a Agrolândia hoje é um município que cresce vertiginosamente. Nós temos emprego pleno, né? Hoje nós temos uma atividade econômica bem variada, onde nós podemos dizer que há emprego para pai, mãe e filho, e onde uma família toda tem remuneração, é certeza que o sucesso e o desenvolvimento acontecem. Então, essa diversificação econômica é talvez o lado mais importante para a Agrolândia ter o desenvolvimento que tem hoje. Uma das coisas importantes também, que não é tão boa assim, que a gente pode citar, foram as surpresas que nós tivemos na década de 80, 83, 84, mais precisamente, que foram as grandes enchentes, que afetaram muito a nossa comunidade. A gente, por estar numa localidade onde estão as nascentes do rio Itajaí-Açu, né, através do rio Trombudo, a gente não imaginava alagar a cidade. E nós fomos surpreendidos em 83 com uma grande enchente. Quando se dizia que isto acontece uma vez a cada 100 anos, no ano seguinte repetiu-se o fato. Após a década de 80, nós tivemos algumas enchentes ainda aqui na cidade de Agrolândia. Uma grande foi em 2011, na década de 90 também alguma coisa, 2019 uma enxurrada muito grande. E a pior de todas as enchentes ocorridas aqui foi no final de 2023, que surpreendentemente alagou toda a cidade, praticamente todas as ruas da parte plana foram alagadas, destruição foi grande, tanto nas obras públicas quanto a invasão de propriedades particulares, residências, com grandes prejuízos, que é uma das coisas que a gente não imaginava que fossem acontecer um dia em Agrolândia. Então a gente tem que entender que nós estamos suscetíveis, né, a acidentes. Como diz o ditado, a terra busca o que é seu, né? Os rios buscam o que é seu. Mas Agrolândia, acima de tudo, é uma cidade de um pessoal ordeiro, um pessoal capaz, pessoal trabalhador e um pessoal que tem identidade, busca se realizar aqui na cidade e constrói muito para o engrandecimento desse povo e dessa comunidade. Esta é uma parte da história de Agrolândia.